Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Eu, pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, quarto trimestre de 2021, onde estamos estudando uma lição maravilhosíssima comentada pelo pastor Elienay Cabral. O tema, o apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Esta já é a nossa 8ª reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja abençoado. E o tema desta lição, Paulo, o discipulador de vidas. Lição importantíssima. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Aperte o cinto, venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Senhor, fale ao nosso coração, por gentileza, à luz desta lição tão maravilhosa e que possamos ser instruídos, assim como o apóstolo Paulo, a ser um discipulador que discipula os novos convertidos com excelência para a glória do teu nome. Nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez e que ainda não se inscreveu neste portal bíblico. Você tem total liberdade para compartilhar nossos conteúdos. Não saia sem antes se inscrever aqui, nos ajude. Faça-nos chegar a 1000 inscritos nesta plataforma. Meu muito obrigado a você que já faz parte dos mais de 750 inscritos. Eu louvo a Deus pela sua vida e vamos continuar a compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então, sem delongas, para a nossa leitura desta reflexão. O texto áureo proposto está em Atos capítulo 15, versículos 40 e 41, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática desta reflexão diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. E o texto bíblico que irá fundamentar a nossa reflexão está em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47 e Atos capítulo 20, versículos 1 ao 4. Pause o seu vídeo aí agora e faça toda a leitura porque ela é importante e ela vai fundamentar a nossa reflexão então a partir deste momento. Essas lições, sem sombra de dúvidas, têm trazido grande entendimento ao nosso coração e é tão oportuno este assunto. Estamos em pleno século 21 e ainda precisamos falar de plantação de igrejas, e foi justamente o que falamos na lição anterior. Vimos o apóstolo Paulo apresentando uma verdade gloriosa em que ele planta, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é o próprio Deus. E isso é uma verdade muito importante que nós devemos assim compreender. E hoje vamos falar sobre o discipulado ou aquela ferramenta tão importante para consolidação daqueles que agora estão envolvidos com a obra de Deus e foram alcançados recentemente para o corpo de Cristo. Então, por esta razão, nós vamos observar também em Paulo. Veja como Paulo ele possui grandes características, né? Um plantador de igrejas, um discipulador de excelência, um homem que, por certo, muito contribuiu para a expansão do reino de Deus nesta terra. Que ferramenta poderosa nas mãos do Deus Altíssimo fora este personagem chamado Paulo. E este agora está com este caráter aqui apresentado a mim e a você, e nós precisamos olhar para este personagem, nos espelhar e, assim como ele, imitar
a Cristo. Isso é o dever de todo o bom discipulador cristão. Nós temos uma verdade aqui apresentada como objetivo geral, que é revelar a missão integral da igreja no discipulado, que é pregar e ensinar. Esta é uma ferramenta muito importante. O discipulado é uma das maiores e mais importantes ferramentas que a igreja deve pôr em uso. Para cada um dos pontos aqui estudados, nós vamos também ver alguns objetivos pontuais e específicos. O primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. É importante que o discipulado não seja meramente uma visão segundo aquilo que eu penso ou acredito, mas que seja uma visão bíblica, bibliocêntrica, cristocêntrica, porque senão este discipulado não fará o efeito que ele deveria gerar. O segundo ponto busca salientar a integralidade da missão no discipulado, que é justamente na pregação e no ensino. E o terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas, ou seja, um discipulado que ele é transcultural. Então, o ponto central desta lição diz que a missão da igreja é pregar e ensinar. E esta não é uma verdade do pastor Elianai Cabral, comentarista deste quarto trimestre de 2021, não é uma verdade apenas minha, deste humilde servo que vos fala, mas é uma verdade totalmente bíblica. Ide, pregai o evangelho, fazer discípulos, ensinar esses agora alcançados a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Esta é uma ordenança que Cristo delega à sua igreja. Então, nesta lição, nós vamos ver justamente os aspectos gerais deste discipulado. Então, uma definição sobre discipulado, precisamos ver então o conceito de discipulador e discípulo. Discipulador, aquele que já tem uma maturidade na fé, uma maturidade espiritual e vai fazer uso desta maturidade para que aquele recém-chegado, o novo convertido, possa ser ensinado, instruído. Aqui temos este caráter discipulador e discípulo. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos o papel do servo sempre recebendo instruções do seu senhor. Eliseu, por exemplo, não há nenhum problema em dizer que este fora discipulado por Elias. E mesmo no contexto agora neotestamentário, esse tema é visto com o aprendizado da lei de Deus, da Torá. Aprender tem o sentido de ser discipulado. Então aqui estamos falando de instrução, de ensino. Então, você discipulador, se o teu chamado é o ensino, pois que haja então dedicação a este chamado da parte de Deus. Paulo possui esta característica de um excelente discipulador e vemos também o interesse deste homem em consolidar as igrejas antes fundadas por ele. Por esta razão, as viagens subsequentes à primeira viagem se tornaram tão necessárias para discipular, para fortalecer, para consolidar as igrejas que haviam sido plantadas. Então vamos falar um pouco mais sobre ele, sobre Paulo e o discipulado bíblico. Também vamos falar do discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, e também vamos falar o discipulado com pessoas de outras culturas, o discipulado transcultural. O discipulado bíblico. O princípio da igreja, da igreja primitiva, por exemplo, o discipulado que acontecia naquela igreja emergente, na igreja primeva em Jerusalém, estava baseada em uma ordem. E qual era a ordem? Justamente o texto que lemos em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, aqui vamos colocar entre
aspas esta palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o discipulado da igreja em Jerusalém, da igreja que estava agora emergindo em Jerusalém, tinha por base esta ordem de Cristo Jesus que encontramos dentro do Evangelho de Mateus. Após o Pentecostes, quando a igreja nasce agora, de fato, historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé, os recém-convertidos, precisava ser muito bem estruturado. Em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, nós lemos, e abre-se aspas para esta expressão: perseveravam na doutrina dos apóstolos, fecha aspas, e também na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mais uma vez, o sentido do discipulado está aqui na ideia de um ensino que é transmitido, e este ensino pode ser transmitido de forma oral ou de forma literária, como nós temos também este material bíblico que pode ser ferramenta e deve ser ferramenta para fomentar os discipulados em nossos templos nos dias atuais. Então percebemos que esta expressão, escrituras, doutrinas, oração, prática de comunhão, serviço, faziam parte daquela igreja e devem continuar a fazer parte da igreja dos dias atuais. A verdade é que o ministério da oração e do ensino da palavra se tornou tão importante com o crescimento da igreja em Jerusalém que os apóstolos precisaram tomar uma iniciativa para que os diáconos fossem agora consagrados e levantados no seio da igreja, para que estes, os apóstolos de Cristo, pudessem priorizar estes importantes ministérios, ministérios da oração e da palavra, não diminuindo em hipótese alguma o ministério do serviço, que justamente é apresentado como um importante negócio, e os diáconos foram postos sobre este importante ministério, o de servir a igreja de Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, onde ele fazia discípulo, ele não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. E aqui vem uma importante ideia que deve ser avaliada. Nós falamos e às vezes pregamos e tantas pessoas foram salvas. Não é nada incomum você abrir aí o Facebook, o Instagram e ver algum pregador dizendo que pregou e tantas almas se converteram. E eu quero dizer que estas almas ouviram falar de Cristo e até expressaram publicamente uma ideia inicial de um avanço cristão, mas enquanto esses não forem discipulados e consolidados, ainda há aqui uma ideia que precisa ser preenchida. Então, muito cuidado nessa hora. Muitos já ouviram falar de Cristo e rejeitaram todavia, mas outros ouviram falar de Cristo e por causa do discipulado bem feito, um acompanhamento bem feito, estes agora estão firmes na fé e aqui como eu e você glorificando o nome do Senhor. Então veja, Paulo tinha justamente este hábito, como tinha por costume ir até as sinagogas, disputar ali a respeito da lei do Senhor, sobre as Escrituras, expondo as Escrituras, expondo Cristo apresentado pelas Escrituras, que ele convinha que ele viesse, que ele padecesse, que ressuscitasse dentre os mortos, né? E Paulo dizia que este era o Evangelho, que este era o Cristo que ele estava anunciando. E veja, esta era a essência da pregação de Paulo, o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo que é loucura para os judeus e para os gregos, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então isso é uma virtude que encontramos em Paulo.
ele não julgava apenas importante plantar uma igreja, mas ele julgava tão importante quanto consolidar tal igreja e os membros que fazem parte desta. Então, podemos dizer que Paulo era um exímio discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discípulo distinto, né? E um discipulador mais distinto ainda. Após a sua conversão, ele sente então esta necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. É por esta razão que ele, estando em Damasco, não vai a Jerusalém, antes vai para o deserto da Arábia, e ali ele vai viver experiências sobrenaturais, um aprendizado glorioso com Cristo ressurreto, e justamente para que agora, fundamentado na graça divina, pudesse ter aptidão para o ensino e para o discipulado. Paulo sabia muito bem o desafio de defender o nome de Cristo diante dos judeus e dos gentios daquele tempo. E nós também devemos entender que há um grande desafio defender o nome de Cristo neste atual século, onde muito se faz e se zomba do Evangelho de Cristo, e nós devemos estar preparados para fazer oposição a estas pautas ideológicas, políticas, esquerdistas, que vêm justamente tentar infligir-nos. Então nós devemos ter também aptidão para confrontar tais ideologias. Então, qual era a metodologia de Paulo para o discipulado? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. É o primeiro ponto, pregar o Evangelho. Você que não é muito afim da pregação da palavra, você deve estar atento a esta lição. Porque veja, o primeiro passo para o discipulado de Paulo e para o nosso discipulado nos dias atuais é a pregação da palavra de Deus, e pregar no Espírito, pelo poder do Espírito. Paulo chegou aos cristãos de Corinto de uma forma bem singela e dizia que ele não estava pregando usando palavras persuasivas de conhecimento e de sabedoria humana, mas que a sua palavra consistia, em poder e demonstração do Espírito. Assim deve ser a nossa pregação. Então, por quê? Porque o poder do Espírito Santo atuante vai convencer as pessoas a respeito de Cristo Jesus. Por esta razão que a pregação não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira, mas deve ser buscada. Devemos buscar para que preguemos com tamanha autoridade, e esta autoridade venha do Espírito. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele planta uma igreja. Em qualquer cidade onde ele está, planta-se uma igreja, e ao plantá-la, o apóstolo ficava ali um tempo suficientemente bastante para firmar os passos daqueles novos convertidos, ou seja, discipular aqui é o principal processo para consolidar os recém-convertidos. Tivemos tantos novos convertidos na estatística da minha igreja, e quantos estão ainda dentro da sua igreja? Eu quero dizer que se poucos estão, então nós precisamos abrir os nossos olhos para o tipo de discipulado que tem sido feito, porque um discipulado feito no princípio bíblico ortodoxo, ele vai fazer com que as pessoas fiquem consolidadas, sólidas, e elas permanecerão. Então, o ministério de Paulo, segundo o comentarista da lição, envolvia itinerância. E houve até um certo debate em um grupo de WhatsApp a respeito de assuntos da escola bíblica, dizendo a respeito da visão de que Paulo seria um pregador itinerante. Ora, embora havia sim o caráter itinerante do ministério de Paulo, porque ele estava na Acaia, daqui a pouco estava na Ásia Menor, daqui a pouco estava na Grécia, na Macedônia, plantando igrejas. Mas veja, o caráter da itinerância do ministério de Paulo não tem nada a ver com o ministério de itinerância desses pregadores atuais, onde muitos, não quero aqui generalizar, andam Brasil e mundo afora
expoliando a igreja de Cristo Jesus. Este não era, por certo, o caráter de Paulo. Então há o aspecto de uma itinerância, mas não nos moldes, no modelo que se conhece nos dias atuais. Então muita calma quando falamos que Paulo era um pregador itinerante, tá? Então veja, ele ficava algum tempo aqui, acolá, veja, estava justamente plantando igreja e consolidando obreiros, e então deixava estes obreiros e partia para uma nova etapa, para uma nova cidade, para uma nova região, onde era-se necessário falar e ouvir a respeito deste evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que ouve e crê. Então veja, é necessário que existam discípulos, e esses discípulos sejam bem discipulados para que a igreja possa crescer e que obreiros agora bem discipulados possam gerir a igreja de Cristo através da palavra de Deus. Isso é muito importante. O segundo ponto, o discípulo e a missão integral de pregar e ensinar. Aquele que se julga um bom discipulador, mas não prima pela pregação e pelo ensino bíblico ortodoxo, eu lamento dizer, mas de discipulador com uma visão bíblica, talvez você não seja. A pregação é o ponto de partida e devemos pregar o que? A palavra de Deus. Logo, a Bíblia e a pregação expositiva da palavra de Deus torna-se então o ponto inicial, o start para o evangelho ser ampliado. Então pregar o evangelho é um meio, e eu ouso dizer que é o único meio que o Espírito Santo leva então pessoas à salvação. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, isso mesmo. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Estamos substituindo a palavra de Deus por ministérios de dança. Estamos substituindo o tempo dedicado à palavra de Deus para oportunidades para cânticos e cantores. Dedica-se muita parte de um culto para tantos temas e pouco tempo se dedica para a exposição da palavra. A palavra deve ser sintetizada. Não há prioridade para a palavra. E isso é lamentável. E eu quero aqui convocar a todos os líderes, a todos os pastores, que tornemos a dedicar mais tempo dos nossos cultos para exposição da palavra de Deus, sabendo que esta pregação no poder e no Espírito, ela é a razão pela qual o poder de Deus será manifesto e derramado no seio da igreja. Cristãos serão consolidados porque a palavra agora tem primazia. Então, a igreja de Cristo se expande de que forma? Dessa forma. A igreja de Cristo se expandiu dessa forma e ela continua se expandindo exatamente da mesma forma. Não é necessário nenhum subterfúgio, não é necessário nenhum mecanismo humano para que as pessoas sejam agora cheias do Espírito Santo de Deus, porque isso é uma garantia que nos é apresentada quando a palavra de Deus é agora lançada à igreja pelo poder do Espírito Santo de Deus. O ensino e fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus. Você se lembra? Né? Quem é que quer fazer uma aliança com o Senhor? Aí a pessoa levanta a mão, né? Publicamente já inicia-se um processo de interação com a igreja, com a liderança da igreja, com os ministérios da igreja. E o discipulado pode preceder um batismo, como também pode nem preceder o batismo. Pode ser contínuo a um batismo, porque a verdade não é necessário um discipulado para um batismo. O batismo ele pode ser realizado por aquele que levantou a sua mão, aceitou Jesus Cristo e tem a percepção que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele eunuco conversando com Felipe deixa muito bem claro, né? Aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Olha, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, então não há nada de ilícito aqui.
então desceram, ele foi batizado, o nome de Deus foi glorificado. Então, onde houve o discipulado pode ser visto na instrução dada por Filipe? Sim, mas aí teríamos um discipulado muito breve, o que não é nenhum problema se esse discipulado é feito com excelência, né? Mas há esta necessidade, né, de aqueles que agora estão agregando a Igreja de Cristo, professando a mesma fé que eu e você professamos, eles devem ser instruídos, e esta instrução é o que nós chamamos de discipulado, né? Quando esta pessoa é bem cuidada, essa semente tende a germinar, e ela, sendo bem germinada, acredite você ou não, ela vai dar muitos frutos. A pregação e o ensino na igreja local. É muito importante que haja um culto de ensino bíblico, de doutrina bíblica, né? A pregação expositiva da palavra de forma ortodoxa, né? Não nesse conceito que é uma moda nos dias atuais, do coaching gospel, que só prega aquilo que você quer ouvir. Eu lamento, mas a palavra de Deus, ela não fala apenas aquilo que nós desejamos ouvir, mas fala necessariamente aquilo que nós precisamos ouvir. Então, a igreja local é o ambiente, veja, a igreja local é o ambiente propício para que esta palavra seja proclamada com autoridade pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus obreiros. Então as pessoas agora serão atraídas pelo poder do Espírito Santo a Cristo Jesus, né? Então nós somos instrumento, e nós agora, como instrumentos, podemos ser usados por este Espírito Santo para que pessoas sejam atraídas. Então é na igreja local que este discipulado precisa ser realizado com sinceridade, à luz da palavra de Deus, como, por exemplo, nos cultos de doutrina, nas escolas dominicais. Este novo convertido é muito importante que ali esteja, para que ele possa receber a palavra de Deus com mansidão, que ele possa ter o seu caráter forjado, né? O caráter pregresso fique justamente onde deve estar, e agora um novo caráter em Cristo sendo forjado, né? E assim nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, e o nome de Deus é glorificado. Falamos de discipulado de novos convertidos, mas também devemos discipular nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e também os nossos obreiros devem manter-se em discipulado, em instrução, em ensino, né? E devemos instruir então nas nossas classes de crianças, adolescentes, jovens e de adultos no contexto escola bíblica dominical. O terceiro ponto, o discipulado então com pessoas de outras culturas, o que podemos chamar de um discipulado transcultural, né? A pregação para os seus irmãos. Em Atos nós vamos perceber que a pregação do apóstolo era primeiramente para o seu mesmo grupo étnico, ou seja, para os judeus. Pregava nos templos, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, alguns recebiam, né, podemos dizer assim, enquanto outros, porém, rejeitavam a palavra. Então, os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade, ou seja, aquele sentimento genuíno de que estamos fazendo a coisa certa, né, e que você olha para alguém praticando algo totalmente contrário àquilo que você tem por verdade, e você deseja com muita boa vontade que aqueles também possam praticar o mesmo, professar a mesma fé, ouvir a mesma palavra, ter a mesma percepção da lei a respeito de Cristo, do projeto de salvação. Este era o desejo, por certo, dos apóstolos naquele tempo. A expansão, então, para os gentios, principalmente quando falamos de Paulo. Paulo, ele nitidamente tem um índice de perseguição pelos judaizantes, que fazem parte do seu mesmo grupo étnico, né, muito grande, de modo que agora ele vai, digamos assim, priorizar o seu ministério no campo gentílico, transcultural.
E a igreja não poderia fugir deste princípio mesmo, né? Alcançar estes outros grupos étnicos que nós aqui agrupamos todos e chamamos de gentios, era uma das ordens dadas por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz que vocês irão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é necessário que o evangelho saia deste núcleo, deste centro onde vocês estão inseridos, e deve chegar como chegou, e louvado seja Deus, tem chegado aos confins da terra. Os apóstolos seriam estas testemunhas de Cristo, não somente em Jerusalém, mas passariam pela Judéia, pela Samaria e chegariam então aos confins da terra. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque ele foi uma ferramenta muito forte da parte de Deus para que eu pudesse ter acesso e você também pudesse ter acesso a este evangelho. O mundo gentílico foi justamente o campo de atuação deste missionário, deste pastor, deste caloroso evangelista, deste pregador eloquente, deste homem cheio de poder de Deus em sua vida, deste homem que era um excelente, um exímio discipulador. Estou falando de Paulo, e por esta razão nós somos agraciados porque recebemos todo o material literário produzido por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos acesso e somos enriquecidos diariamente por este conteúdo produzido por ele. Então, a ordem é: saia e cheguem aos confins da terra. E o povo de Israel, os discípulos ali em Israel, estavam muito centralizados, né? Querendo que as pessoas fossem até Jerusalém. Por analogia, a viúva de Sabá sai dos confins da terra e entra pela região de Samaria, talvez, e passa agora pela Judéia, chegando até em Jerusalém, porque ouviu falar da grandeza e sabedoria de Salomão, e de repente o povo está também atraindo, querendo que as pessoas agora saiam das outras nações e vão até Jerusalém, né? Esta ideia de atrair para Jerusalém, quando na verdade Deus está dizendo: tem que sair de Jerusalém, tem que sair de Jerusalém e chegar até os confins da terra. Neste propósito, Israel peca um pouco, mas quando o Senhor agora comissiona Paulo e toda aquela comitiva missionária, aí começa o projeto ganhar outras proporções. Então, o discipulado numa cultura diferente, porque é isso que vai acontecer com Paulo. Ele está em uma cultura diferente. Paulo vai estar pregando na Ásia Menor, na Caia, na Macedônia. Ele também vai pregar na Grécia. Ele vai pregar a palavra em Roma. Veja como, através de Paulo, o evangelho está ganhando uma proporção de nível mundial. E eu quero abrir um parênteses aqui, não apenas através de Paulo, mas muitos daqueles irmãos que viveram o Pentecostes em Atos capítulos 2, agora com aquela perseguição que estava acontecendo naquele período, eles começam a sair de Jerusalém e eles vão também pregando e plantando igrejas. A igreja de Antioquia da Síria, por exemplo, que se torna o lugar onde Paulo e Barnabé são enviados ao campo missionário, possivelmente foi plantado por um destes que saíram de Jerusalém após o dia de Pentecostes. Isso é glorioso. Então, se você está saindo para ir para aqui ou para ali, vá pregando e falando do amor e das grandezas de Deus. Então, o ministério de Paulo nos mostra que é o melhor método para ensinar e para discipular culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Paulo nos ensina muito bem, né, que é este pregar a palavra de Deus, mostrar nas entrelinhas a palavra, né, e não permitir que a palavra seja adequada a princípios, adequada a padrões estabelecidos por culturas ou grupos étnicos. Então veja,
abre-se a palavra, apresente esta palavra com inteligência, com sabedoria e, acima de tudo, com poder do céu. E o teu trabalho como evangelista, como plantador de igreja, como discipulador será, por certo, bem-sucedido, ainda que estejamos fazendo este trabalho em regiões onde existem culturas, religiões que são incompatíveis com o Evangelho de Cristo. É isso que aprendemos com Paulo, que a proporção que absorvemos o Evangelho, a nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer glorificar a Deus. Portanto, não por força, jamais por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta lição, ela é maravilhosa, né? O discipulado é um assunto importante e que deve ser lembrado por nós nesta reflexão, né? E deve levar-se em conta dois pilares que temos como pregadores da palavra, que é justamente a pregação do Evangelho e o ensino bíblico ortodoxo. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de diversas culturas completamente opostas às nossas, e temos que interagir com essas pessoas com a mente aberta, o coração aberta, mas jamais buscando adequar a palavra a essas culturas ou grupos étnicos, mas apresentar-lhes a verdade bíblica como ela é, cheia de amor, cheia de carinho, e o Espírito Santo cuidará de fazer o que é justamente prerrogativa dele, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então temos também uma promessa do Espírito Santo para apresentar este evangelho com sabedoria e poder. Ele me usa, ele te usa como instrumentos e convence o ser humano do seu real estado, como já disse aqui anteriormente. Essa lição é maravilhosa. Se você ficou até aqui, eu quero muito agradecer a sua paciência, o seu carinho. Não saia sem antes se inscrever aqui neste canal. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos nesta plataforma. Eu rogo ao Senhor, abençoe a cada um que acender este conteúdo, a Deus. Aplique esta palavra de forma mais interessante, atraente aos corações. É que humildemente eu te peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.